Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem, muito bem. Sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Terceiro Nef, capítulo 12. Sejam todos bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Lembrando que as Escrituras são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. E aqui o que eu vou fazer são só breves ponderações. Eu aconselho cada um a ler o capítulo 12 de Terceiro Nef no livro de Mórmon, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito, e dessa forma ter um melhor aproveitamento das Escrituras. Terceiro Nef 12 continua relatando as coisas que Jesus Cristo fez quando desceu na América, no continente americano, logo após ter ressuscitado. Demonstrando que Ele lembra, que Ele sabe onde nós estamos, em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estivermos, Ele sabe, Ele nos conhece. Então, quando Ele visitou os apóstolos, lá em Jerusalém, Ele visitou os apóstolos e não ao mesmo tempo, mas logo após ter ressuscitado, Ele visitou aqui o povo do convênio no continente americano, que eram chamados os nefitas. E ali Ele designou pessoas para pregar o Evangelho, para batizarem. Então Ele se lembra, Ele conhece, Ele sabe onde nós estamos. Ele lembra de cada um de nós e Ele visita cada um de nós. Aqui nesse caso Ele visitou pessoalmente porque assim estava nos planos dele. Mas nós, Ele visita sempre com o Espírito Santo. E Ele sabe onde nós estamos e nós nunca estamos sozinhos. Por mais que às vezes a gente não enxergue, não perceba, mas Ele sempre está conosco. E se nós o procurarmos, nós vamos sentir a sua companhia. Então, como eu já aconselhei, cada um a ler esse capítulo inteiro para poder pegar todas as palavras de Cristo, eu selecionei apenas algumas delas. Quando ele estava falando, ele falou para aqueles 12 que ele havia comissionado dentre os nefitas para pregar o Evangelho. Então ele falou aos 12 comissionados e também serve para todos os membros do convênio, todas as pessoas que fazem convênio. São missionários também. Ele tinha comissionado 12 aqui na América, entre os nefitas. Mas essas palavras, elas também têm significado para nós. Diz o seguinte, do 13 ao 16. Em verdade vos digo que eu vos concedo serdes o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que será a terra salgada? O sal, então, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens.
em verdade vos digo que eu vos concedo serdes a luz deste povo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eis que acendem os homens uma candeia e colocam-na debaixo de um alqueire? Não, colocam-na em um velador, e ela dá luz a todos os que estão na casa. Portanto, fazei brilhar vossa luz diante deste povo, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Tá? Ele falou semelhantemente como falou para os apóstolos lá em Jerusalém. Tá? Ele estava falando palavras semelhantes aqui. Tá? Primeiro, como o sal da terra, né? Se nós formos sem sabor, né? Então nós não temos utilidade, né? Nós precisamos ser como o sal da terra e como a luz deste povo, tá? Para orientar as pessoas, para iluminar os ambientes, tá? E que essa luz ela seja colocada acima, em um lugar onde ela vai ser espalhada ao máximo possível. Tá? Então esse lugar ele pode ser, vocês podem entender de qualquer forma que quiserem. Pode ser, esse lugar pode ser um púlpito, pode ser um microfone, pode ser uma reunião, pode ser o ambiente de trabalho de vocês, onde vocês vão a todo momento falar sobre o Evangelho, falar sobre a igreja, falar sobre como vocês vivem o Evangelho. Dessa forma vocês vão estar sendo luz para o povo. Outra forma de ser luz e se colocar no velador é na internet, né? Através de mensagens sobre a restauração, sobre o Salvador Jesus Cristo, tá? E ela pode ser espalhada para muitas, para milhares de pessoas. Tá? Essa forma que nós usamos para espalhar o Evangelho entre o povo. Tá? Pode ser também, espalhar o Evangelho pode ser também, né, quando visita pessoas, né, e iluminar aquela casa com os ensinamentos de Jesus Cristo. Tá certo? Então nós precisamos e Jesus Cristo deu a nós esse poder de fazer brilhar a nossa luz diante deste povo. Tá? Mas isso é uma ordem que ele deu. Fazei brilhar. Tá? Ele deixou para nós fazermos isso. Tá? Ele deixou para nós procurar ter sabor como o sal. Tá? Outras coisas, ele falou semelhante como ele falou no Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças. Ele falou sobre os mandamentos, tá? E lá no versículo 44 e 45, ele falou o seguinte: Mas eis que eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. Tá? Então ele está falando, ele está ensinando aqui que nós precisamos, sim, nós precisamos defender a verdade, tá? Nós precisamos defender a verdade, mas não com o mesmo mal que se faz,
tá certo? Porque senão, ao invés de cortar o mal, né, nós vamos estar prolongando o mal. Então nós precisamos cortar o mal. Tá? Então aqueles que nos maldizem, nós precisamos amar essas pessoas e procurar as coisas boas que existem nelas. Tá? Então o Salvador, ele foi bem claro. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tá? O Salvador falou, quando estava sendo pregado na cruz, inclusive, né, que ele estava orando ao Pai Celestial por eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Tá? Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol, se levante sobre maus e bons. Tá? Então, que nós possamos pensar sobre essas coisas. Tá? De que forma que eu posso amar o meu inimigo, de que forma que eu posso bendizer, ou seja, falar bem daqueles que estão falando mal de mim, e de que forma que eu posso fazer bem aos que me odeiam. E uma coisa que nós já podemos fazer, né? Assim, antes, eu acredito que antes, se talvez não surgem ideias de outras coisas, mas uma coisa nós podemos já fazer, orar pelos que vos maltratam e perseguem, tá? Para que eles possam descobrir o Evangelho, né? Para que eles possam se lembrar das palavras que Jesus Cristo ensinou, que é o Evangelho da paz, né? Que devolver o mal com o bem. Tá? É isso que Jesus Cristo ensinou. Tá? Então que esse capítulo também ele pode ser comparado lá com Mateus 5, tá? Que ele falou aqui no continente americano, entre os nefitas, ele falou coisas semelhantes ao Sermão da Montanha, lá como está em Mateus 5. Tá certo? Então que nós possamos pensar nessas coisas, pensar no que eu posso aplicar dessas coisas em minha vida no dia de hoje. Tá certo? Essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo, que cada um de nós, cada um de vocês possa ler, ponderar e orar sobre essas coisas. Tá? O que dessas coisas podem ser aplicados em sua vida, porque são muitas. Esse capítulo aqui é um capítulo cheio de ensinamentos da própria boca do Salvador Jesus Cristo. Certo? Então, bom dia, muito obrigado pela companhia, pela paciência, e nos encontramos amanhã, 6h19. Bom dia, obrigado.